Olá, querido aluno e aluna, professor Chicão, professor de Física. Hoje, no vídeo só, vamos fazer uma revisão das 3 séries do ensino médio. Primeira série com vetores, segunda série com trocas de calor e terceira série com potencial elétrico. Assista o vídeo até o final, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações para serem lembrados quando vídeos novos forem lançados. E no final, deixe aquele like para nos ajudar. Então, sem delongas, vamos às questões? Bom, querido, então vamos à nossa primeira, querido e querida, vamos à nossa primeira questão de vetores. Lembre-se que o vetor é um ente matemático que serve para representar as grandezas vetoriais. E geralmente a gente quer determinar o vetor resultante. E o que é o vetor resultante? É aquele que substitui todos os outros e produz o mesmo efeito. Se não viu a nossa videoaula teórica de vetores, clica no card que aparece aí em cima, veja lá a videoaula. Lembrando que a resultante máxima entre dois vetores quaisquer ocorre quando esses vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, cujo módulo é dado pela soma dos módulos dos vetores. Já a resultante mínima é obtida quando os vetores estão na mesma direção, porém em sentidos opostos, e cujo módulo é dado pela diferença entre os módulos dos vetores, como eu vou escrever aqui no quadro para vocês. Ou seja, a resultante será sempre maior ou igual à resultante mínima, que é a diferença entre os módulos, e menor ou igual à soma, que é a resultante máxima. Substituindo, então, essas letras por números, aqui o vetor A seria 12 newtons e o vetor B seria 8 newtons. Substituindo aqui, então, ficaria assim, ó. Portanto, aqui vai dar igual 12 menos 8, que é 4, e esse 4 vai ser menor ou igual à resultante, que por sua vez é menor ou igual à resultante máxima, que é 12 mais 8, 20. Portanto, a resultante será um vetor maior ou igual a 4 newtons e menor ou igual a 20 newtons, e isso me daria um número nesse intervalo. Então, 22 está nesse intervalo? Não, 22 é maior do que 20. 3 está nesse intervalo? Não, porque 3 é menor do que 4. 10 está nesse intervalo? Ah, 10 está sim. 10 é um número maior do que 4 e menor do que 20. 0 está fora porque é menor do que 4 e 21 está fora porque é maior do que 20. Estaria resolvida a questão. Valeu? Vamos a uma segunda questão, também de vetores. Diz assim, ó, vamos ler a questão. Grandezas vetoriais são frequentemente expressas em termos de vetores unitários. Galera, eu falei, tem uma videoaula aí que eu trabalhei com vetores unitários, né? Eu vou deixar o link aí para vocês acessarem, tá bom? Clicando no card. Então vamos lá, vetor unitário. Pessoal, o vetor unitário é um vetor cujo módulo é 1, mas que vai servir apenas para nos indicar a direção e o sentido do vetor. Somente para isso, tá certo? E aí, na minha videoaula lá, eu explico que esse vetor unitário, por exemplo, imagine que eu tenho aqui, ó, né, usando essa malha quadriculada, eu vou ter um vetor unitário seguindo os eixos cartesianos, eixo x e eixo y. E para cada vetor unitário, nós vamos usar uma letra símbolo, né? Quando for na horizontal, a gente vai usar a letra I para indicar o vetor unitário na direção horizontal. Se o I for positivo, é porque está apontando para a direita. Se o I for negativo, aponta para a esquerda do eixo X. E na vertical, nós vamos usar a letra J minúsculo. A gente bota um chapeuzinho em cima dela aqui, ó. Não é uma seta nem um ponto, é um chapeuzinho aí. Entendam assim. Se for para cima ou se for no sentido positivo do Y, ele fica positivo. E se for para baixo no sentido negativo do Y, ele fica negativo. Então, dito isto, ele diz o seguinte, ó, considere os 3 vetores velocidade. Ó. Então, colocou V1, 2i mais 4j metro por segundo, quer dizer, 2 unidades para a direita positiva, então é para a direita. 4 unidades, o j está positivo, então é para cima. V2, menos 3i, então é menos 3 unidades para a esquerda. Menos 4j, então é menos 4 ou 4 unidades para baixo. V3, I mais J, uma unidade para a direita, porque está positivo, e uma unidade para cima, porque está positivo. Só que ele quer isso aqui, ó, o módulo disso aqui, ó, dessa soma vetorial. Então, primeiro vamos obter esse vetor, né? Vamos obter primeiro esse vetor V aqui, ó. Lembrem-se que o vetor soma vetorial é diferente de soma escalar, tá bom? Então, vamos lá.
Vamos pegar aqui o vetor, vou retirar os dados do problema ali. Ele quer que eu faça 2 vezes V1. Eu já vou colocar aqui, ó, o produto. 2 vezes V1, eu já vou colocar na forma vetorial, viu? 2 vezes V1 é eu pegar esse V1 e multiplicar por 2. 2 vezes 2 dá 4, então aqui ficaria 4i. 2 vezes 4, 8. Então aqui daria mais 8j. Agora o vetor oposto de V2, não se esqueça, né? O sinal negativo indica oposto. Menos V2. O oposto é você mudar o sentido. Então, se aqui está para a esquerda, eu boto para a direita, então vai ficar 3i positivo. Aqui está para baixo, porque está negativo, fica para cima. Se fica para cima, então mais 4j. E o vetor V3 é I mais J. Aqui mais V3, então ficaria o vetor I, uma unidade para a direita, uma unidade para cima. Então, fazendo essa soma vetorial, eu obtenho o vetor V. Portanto, aqui o vetor V resultante seria, soma vetorial disso aqui, ó, 4i mais 3i mais 1i. 4 e 3, 7, com mais 1 vai dar 8i. Ou seja, 8 unidades para a direita, que é o sentido positivo. Agora, o vetor J, 8 mais 4, 12, com mais 1, 13. Então, daria 13 unidades na direção vertical positiva, então está para cima. Então, se eu for representar esses vetores, eu vou fazer aqui do lado, ficaria assim, ó. Então, ficaria aqui, vetor I, eu vou só ilustrar aqui, não vou fazer em escala, viu? Aqui está o vetor I e o vetor J na vertical para cima, porque está positivo. Aí, como é que ficaram esses vetores agora, galera? Ó, o vetor I foi 8 unidades, então eu coloco aqui 8. E o vetor J foram 13 unidades, eu coloco aqui 13. Professor, como é que você sabe que é para a direita e como é que você sabe que é para cima? Pelo sinal. Se o I é positivo, é para a direita. Se o I fosse negativo, era para a esquerda. O J positivo para cima. E veja que aqui eu tenho dois vetores perpendiculares, galera do bem. E quando os vetores são perpendiculares, para determinar o módulo do resultante, a gente usa o teorema de Pitágoras. Então, agora eu quero o módulo, eu já não boto mais a setinha sobre a letra, porque eu estou procurando agora o módulo. Poderia até botar a setinha, desde que eu colocasse dentro de módulo, né? Então, aqui ficaria perpendicular, uso o teorema de Pitágoras, então vai ficar a raiz quadrada da soma do quadrado dos vetores. Então, ficaria 8 ao quadrado mais 13 ao quadrado. Fazendo essa continha de bodega, né, galera? 8 ao quadrado dá 64. 13 ao quadrado, 169. 169, você soma isso, 9 e 4 dá 13, vai 1. 6, 12, 1, 13, vai 1. 233. Então, isso aqui dá 233 e vamos extrair a raiz quadrada disso. Não, isso não dá uma raiz exata. Isso não dá uma raiz exata, mas vai dar aproximadamente, eu já fiz essa continha para vocês, não esquentarem a cabeça. Então, aqui você poderia ir pelas opções, né? Então, daria aproximadamente 15,3 metros por segundo. Metros por segundo. E a opção correta aqui seria o item E de escola. Ok? Resolvida a questão, tranquilo. E agora uma questãozinha de trocas de calor, princípio das trocas de calor, segunda série do ensino médio. Em um calorímetro, lembrando que um calorímetro nada mais é do que um recipiente que tenta impedir as trocas de calor, como por exemplo a garrafa térmica que temos em casa. Para conservar o café, ela impede ou tenta impedir as trocas de calor. Lembrando que a garrafa térmica não é um calorímetro ideal, né? De capacidade térmica desprezível, então esse calorímetro não vai participar das trocas de calor. Foram misturados 200 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius, e 400 gramas de ouro, inicialmente a 80 graus Celsius. Sabendo que os calores específicos da água e do ouro são, respectivamente, 1 caloria por grama grau Celsius, 0,03 caloria por grama grau Celsius, determine a temperatura final aproximada da mistura, ou seja, qual é a temperatura de equilíbrio térmico. Princípio de conservação das trocas de calor, pessoal. Se você tem dois corpos ou mais dentro de um sistema fechado e isolado termicamente, quer dizer que o meio ambiente não vai participar, a soma das quantidades de calor trocado vai dar igual a zero.
Por quê? Porque a quantidade de calor que um perde é exatamente igual à quantidade de calor que o outro ganha. Se um perdeu 10 calorias, o outro vai ganhar 10. 10 menos 10, 0. Então aqui eu tenho dois corpos envolvidos, que é água e ouro. Então eu posso dizer que a quantidade de calor recebida pela água mais a quantidade de calor cedida pelo ouro vai dar igual a 0. E aí você me pergunta, professor, Chicão, por que você sabe que a água vai receber calor e por que você sabe que o ouro vai ceder calor? Pela temperatura inicial. Lembre-se que o calor, que é a maneira pela qual o calor vai fluir, ou a energia vai fluir de um corpo para outro, ela vai sempre espontaneamente dos de maior temperatura para os de menor. Como o ouro inicialmente tem uma temperatura maior, então ele vai ceder calor. Como a variação de temperatura é calor sensível, cuja expressão é massa da água, calor específico da água vezes a variação de temperatura da água, mais a massa do ouro, calor específico do ouro, e a variação de temperatura do ouro, isso dá igual a 0. Lembre-se que a variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos substituir agora a letra por números. Massa da água, no problema ele diz que foi misturado 200 gramas de água. Está aqui, ó. A massa da água já está aqui, ó. Inicialmente a 20 graus Celsius. Então vamos lá. Calor específico da água foi dado aqui embaixo, é 1 caloria por grama grau Celsius. Variação de temperatura é a temperatura final, nós não sabemos, que é a temperatura de equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial, que para a água foi 20 graus. Agora vamos para o ouro. Mais massa do ouro. Aí aqui no problema ele deu. Fica então, massa do ouro, 400 gramas. Calor específico do ouro está aqui embaixo, 0,03, vezes variação de temperatura, que é a temperatura final do equilíbrio, os dois estão na mesma temperatura. Menos a temperatura inicial do ouro, que foi 80. Fecha parênteses, e isso dá igual a 0. Aplico a propriedade distributiva, então esse 200 multiplica por 1 e depois por todos os termos de parênteses. 200 vezes t, isso dá 200t, menos, mais por menos dá menos, 200 vezes 20, 2 vezes 2, 4, tenho 3 zeros, acrescento esses 3 zeros aqui. Agora vamos para o ouro, fazendo a mesma coisa, propriedade distributiva, mas antes eu faço essa multiplicação. 003 vezes 400, duas casas decimais, eu tiro 2 zeros, fica 4 vezes 3, que dá 12. Então esse produto aqui, ó, vai dar 12. Aí 12 vezes t dá 12t. Aí mais por menos dá menos. 12 vezes 80 dá 12 vezes 8, 96. Aí tem um zero, eu coloco o zero aqui. Isso é igual a 0. Somos que tem t aí no problema. Então vai ficar 200t mais 12t, isso dá 212t. E os que não tem t estão negativo, junta e conserva o sinal. Mas eu já vou passar lá para o segundo membro, viu? Então está subtraindo, passa a somar. Fica então 4.000 mais 960 dá 4.960. Como vai somar com 0, mais 0 dá 4.960. Como eu quero o valor de t, então esse t, 212 multiplicando passa a dividir. Então vai ficar agora 4.960 dividido por 212. Portanto, vai ser igual a aproximadamente 23,4 graus Celsius. Ele quer a temperatura aproximada daqui, 23 aproximadamente, então isso aqui daria o item A de Aurora. Respondida a questão, galera. Deixa um like pra gente aí se estiver gostando da aula. Vamos à terceira série agora, galera. A terceira série do ensino médio, questão de potencial elétrico. Tem aula lá sobre potencial elétrico no nosso canal. Vai lá dar uma olhadinha, assista a teoria e vamos para botar a mão na massa. Entre duas placas metálicas carregadas esparçadas em 10 centímetros, eu vou retirar esse dado aqui. Vocês sabem que eu gosto de tirar dado da questão para facilitar o entendimento. Há um campo elétrico de 500 volts por metro. Professor, unidade de campo elétrico não é Newton por Coulomb? Mas a gente vai entender que volt por metro também pode ser uma unidade para o campo elétrico. Aí o comando da questão, pessoal, lembra que eu digo, cuidado, pessoal, identifiquem o comando da questão. Ó. Determine a diferença de potencial
Ele quer a diferença de potencial que representamos pela letra A, professor, eu lembro, a letra U maiúscula, diferença de potencial, tensão ou voltagem. Mas vamos lembrar da nossa aula passada de trabalho da força elétrica. Vamos lá. Professor, lembra? Eu não estou lembrado. Vamos lá. O trabalho da força elétrica pode ser expresso como sendo o produto força vezes o deslocamento. Aqui ainda teria vezes o cosseno do ângulo, mas como essa força e o deslocamento são paralelos, vetores paralelos, então o ângulo é 0, o cosseno de 0 é 1. Tá bom? Isso aqui é a força elétrica. Aí dessa equaçãozinha aqui, vamos lembrar aqui das nossas aulas anteriores. Força elétrica, primeiro conceito que a gente viu lá de campo elétrico, pode ser expresso como sendo o vetor campo elétrico vezes o módulo da carga teste. Ah, professor, tranquilo. E o trabalho? A gente viu na aula de potencial elétrico que o trabalho também pode ser expresso como a diferença de potencial vezes o módulo da carga. Se eu substituir essas grandezas aqui nessa expressão, vai ficar então trabalho. Trabalho é a DDP vezes a carga. Eu vou botar a carga, não vou botar em módulo, tá bom? Vou botar o módulo, perdão, não vou botar o vetor. Força elétrica. Força elétrica é o vetor campo elétrico, módulo da carga teste, vezes a distância. Chicão, olhando essa expressão, eu posso dividir tudo pela carga Qzinho, não posso? Pode, divide para cancelar esse Qzinho aí. E o que eu quero é a diferença de potencial, e essa diferença de potencial vai ser expressa como sendo vetor campo elétrico vezes distância. Olha aqui, se eu quiser o campo elétrico, a distância está multiplicando, passa a dividir. A diferença de potencial volts, distância metro, está aí o volt por metro. Olha aí. Agora vamos só substituir, só tem um detalhe, a distância está em centímetro, como aqui eu tenho volt por metro, vamos transformar isso, e vocês já sabem melhor do que eu, né? De centímetro para metro, basta dividir por 100, isso vai dar 0,1 metros. Substituindo então agora aqui, vai ficar diferença de potencial igual ao campo elétrico, que foi 500 volts por metro, vezes a distância, e a distância ali foi 0,1 metro. Professor, observe que aí tem metro embaixo, metro em cima, eu posso cancelar. Exatamente. Resulta, portanto, que a diferença de potencial vai ser igual, 500 vezes 0,1 vai dar 50 volts. E, portanto, a minha unidade, ou a minha opção correta seria o item C de casa grande. Resolvida a questão, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado dessas resoluções. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!